Saí de casa com 13 anos, imagina uma criança sair de casa com 13 anos, que foi abusada. Vocês não estão só. E que quando eu falo não está só, não é com pessoas, não é dependendo de pessoas, mas sim da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Tive uma parada cardiorrespiratória, infartei e tô aqui pelo milagre de Deus. Quem é médico e assistir vai saber que quem tem embolia pulmonar raramente vive. Eu escrevi uma carta para Deus. E nessa carta eu dizia como eu queria o meu companheiro, uma pessoa que conversasse, que tivesse diálogo no nosso casamento, que fosse companheiro que me respeitasse acima de tudo, porque eu não tive isso. Hello, vida! Cheguei, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui com muito amor, muito carinho, muita atenção e com Deus em primeiro lugar, sempre, como nossa base forte, como nosso pilar indestrutível, para fazer mais um programa com vocês. E hoje vai ser meio extenso, porque eu tenho tanta coisa para falar para vocês depois, é muito babado. Mas enfim, eu falo que eu sempre abro a Bíblia e a Bíblia sempre traz uma palavra para a pessoa que está aqui, que vocês vão conhecer logo mais. E a palavra que eu abri foi em Isaías, capítulo 6, que é o chamado de Isaías, né? Aí vamos lá no versículo 9. E ele disse: vai e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos e não ouçam com ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu perguntei ao Senhor: até quando, Senhor? E ele me respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos não estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E ainda que 1/10 fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terrembito e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Então, em Isaías, a gente pode ver o chamado de Deus para ele, e é bem claro quando ele fala: vai, pregue o evangelho. E o meu entendimento em relação a isso é: pregue o evangelho. Mas pregue o evangelho sabendo que nem todos estarão ali. E que Deus ele tem uma mão forte para poder colocar sobre aquelas pessoas, sobre aquela nação, sobre aquela multidão que não quer o bem para os outros. Então Isaías foi chamado para poder pregar o evangelho da forma mais, acho que dolorida, além de Jó, né? Que Jó também pregou o evangelho depois de uma forma bem dolorida. Mas Deus foi bem claro com ele quando disse que era para ele anunciar o evangelho da forma que todos soubessem que tudo seria destruído. Mesmo que 1/10 ficasse ali, haveria destruição, para que o nome de Deus depois viesse ser levantado sobre uma nova nação, sobre um novo povo que tivesse crença e fé realmente na palavra de Deus. É babado. E é com muito carinho que eu trago para vocês hoje uma mulher que vocês vão conhecer a história dela, assim como todas que estão passando por aqui do nosso quadro, elas inspiram e oram. Mais uma pessoa que teve o milagre de Deus na vida dela, assim como tantos e demais que tem por aí, que vocês não conhecem, mas eu procuro trazer para vocês, para que vocês entendam que vocês não estão só. E que quando eu falo não está só, não é com pessoas, não é dependendo de pessoas, mas sim da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então é com muito prazer que eu apresento a vocês Miriam. Boa noite, pessoal. Uma satisfação estar aqui, meu. Seja muito bem-vinda. Não fique acanhada, não. Tô um pouquinho. Finge que não tem ninguém, que só tem nós, Lucas e Kel. Só Lucas e Kel, menino. E vamos lá. Miriam, vamos começar. Eu sempre começo lá, bem de baixo mesmo. Eu quero que você me conte quem que é a Miriam, da onde a Miriam veio, como foi a sua infância, sua adolescência, sua criação, sua família, até você chegar no dia de hoje, seu casamento, a gestação,
seus trabalhos, seus projetos, seus sonhos, seus milagres, suas tristezas e suas dores. Assim, se você permitir, lógico, claro, Sim, né? com certeza. Então me conta, quem que é a Miriam, da onde a Miriam veio? A Miriam é uma menina que veio da cidade de Montenegro, aqui no estado de Rondônia mesmo. Tive uma infância não muito fácil. Meus pais se separaram, acho que eu tinha uns 9 anos, se eu não me engano. E eu sofri muito com a separação deles. Eu era muito apegada ao meu pai e eu lembro como hoje, ele pegando o ônibus e vindo para Ariquemes e a gente ficando em Montenegro. A minha mãe, nessa época, ela não servia a Cristo, não era cristã, saía, bebia. Meu tio tem um bar e ela ficava muito nesse bar, deixava muito a gente sozinha, eu e minha irmã. E não era aquela mãe que dava carinho, amor. Era aquela mãe que chegava nervosa, estressada e batia, puxava cabelo, dava coques na cabeça. E até que um dia, com 11 anos, eu vim morar com meu pai, aqui em Ariquemes. Aprendi muito com a minha madrasta. Eu falo que é boadrasta, porque às vezes mãe, pai não é quem faz, né? Ou a mãe não é quem gera, mas quem ajuda ali a criar. Fiquei um tempo aqui em Ariquemes, morando junto com eles. Porém, a gente sabe que quando você entra em um ambiente que você não é filha, é mais difícil. Até para outra pessoa que está do outro lado também. Então, a gente entrou numa fase de adolescência de dar muito trabalho. Eu ia para a escola, matava a aula, também tive essa fase ruim na minha vida. Pulava muro para ir para casa de amigos. Ah, mas eu acho que isso aí é normal, que todo adolescente de toda adolescente, né? E aí a minha madrasta não aguentou, até porque ela não tem uma saúde 100%. Ela toma bastante medicação, então ela não aguentou e acabou mandando a gente de volta morar com a minha mãe. E foi a fase mais difícil para mim. Eu tinha 13 anos e foi quando a gente passou por um abuso sexual do padrasto. E eu saí de casa com 13 anos para nunca mais voltar. Na época eu tinha um namorado e eu contei para ele o que tinha acontecido. E eu falei para ele que eu não aguentava mais ficar ali, que se eu ficasse ali eu tiraria a minha vida, porque era demais. E só quem passa por isso sabe do que eu estou falando. Porque até hoje eu ainda tenho sequelas, eu ainda lembro. Às vezes meu marido olha para mim e fala, hoje eu não quero nem que você me toque por conta disso. E aí eu saí de casa com 13 anos, fugi de casa, minha mãe sem saber de nada, e fomos para um sítio, né? Fiquei nesse sítio e aí logo depois a gente voltou para a cidade e a minha mãe encontrou a gente. Hoje eu falo que eu fui curada pelas palavras que eu ouvi dela, mas me doeu muito. Ouvi que ela me odiava. Muito. Por eu ter fugido e ela não saber de nada. Eu não contei para ela, porque quando a pessoa fez esse ato, disse que se eu contasse, ele mataria a minha irmã e a ela. Então eu tinha muito medo, porque ela ainda estava com ele. E eu vi dela que ela me odiava, que não era aquilo que ela tinha planejado e projetado comigo, mas ela não sabia o porquê que eu tinha saído de casa. E eu ouvi isso dela, ficou um tempo sem falar comigo. E eu me senti a ovelha negra da família, porque eu via que tudo fazia pela minha irmã, mas eu estava ali de escanteio, sabe? Num cantinho que parece que ninguém me via. Não estou me vitimizando aqui, mas contando o que aconteceu comigo. Até que um dia ela voltou a falar comigo, mas eu ainda fiquei com muita mágoa. E hoje eu sinto amor pela minha mãe, mas teve um tempo que eu não senti, por conta disso. E até então, eu me separei dessa pessoa que eu fugi de casa, fugi com 13 e fiquei até os 14 com ela. Me separei, conheci um policial e aí foi mais sofrimento. Ele me ajudou muito nessa parte, foi onde eu contei para minha mãe, denunciei, fiz tudo que eu tinha que fazer em questão ao abuso que a gente tinha sofrido, que não foi só eu, que depois a gente descobriu que foi com a minha irmã também. E me ajudou muito nisso. Porém, a minha mãe, ela não deixou ir para frente com a denúncia.
pelo fato da pessoa ser mais velha, ser de idade. Mas ela ainda estava casada com ele? Estava. Logo em seguida que ela ficou sabendo, ela separou dele, mas não quis que eu fosse adiante. Porque ele seria preso realmente, né? E eu fiquei com esse policial um tempo, mas até então também foi um relacionamento que não deu certo. Eu tô fazendo questão de contar isso porque eu tive 5 relacionamentos. Uma maldição hereditária. A gente sabe que existe. A minha mãe teve 5 casamentos. Hoje ela está casada, já tem 9 anos. É o que está dando certo. E eu também tive isso. Às vezes as pessoas olham e dizem, não existe isso. Existe sim. Existe maldição hereditária. Eu vivi isso na minha vida. Mas eu decretei e disse que acabava em mim. E eu fiquei casada com esse policial, era agredida por ele. Ficava em cárcere privado, não deixava eu sair, não deixava eu ver minha mãe. Minha mãe um dia foi na minha casa, pediu um copo de água e ele disse que se eu desse um copo de água para ela, eu podia ir embora com ela. E aí eu neguei água para minha mãe, porque eu tinha dito que eu não voltaria mais para casa dela e que se ele me mandasse embora, eu não tinha para onde ir. Eu era uma jovem, uma criança, na verdade, de 14 anos, não conseguia trabalho, não conseguia nada. Mas aí eu me propus a ficar casada naquele relacionamento abusivo, que eu vivia em cárcere privado, que eu não podia ver minha família, que ele saía, me traía, depois voltava e dizia que me amava. E eu continuei nesse relacionamento até os 15 anos. Com 15 anos eu decidi que eu não queria mais. Fui morar com uma amiga minha. Não é fácil você morar com os outros também. Por isso que hoje eu sou muito grata a Deus. Eu tenho uma casa e a minha casa é simples, mas é minha. É minha. Morei com essa minha amiga, era piseiro em cima de piseiro. Meus pais me emanciparam, porque eu não aceitava voltar mais para casa. Não quis mesmo, tinha muito medo. Eu ainda tenho hoje, né? Porque eu tenho 3 filhas. E morei com essa minha amiga, comecei a trabalhar cuidando de uma criança. Mas mesmo assim, não era algo que me preenchia, porque eu tinha muitas sequelas, muitas mágoas e eu precisava ser curada. Até que eu conheci a Cristo, com 18 anos. Se eu for contar tudo o que aconteceu até 18 anos, a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas conheci a Cristo com 18 anos, comecei a ir na igreja e casei com o pai das minhas primeiras 2 filhas. Tenho uma de 9 e uma de 7, que é do meu casamento mesmo, que eu falo assim, que eu casei na igreja, no civil. E ficamos casados 8 anos. Porém, tem acho que 5 anos que divorciamos. Hoje a Miriam tem 28 anos, mas a Miriam tem uma história tão grande que eu falo assim, parece que eu tenho uns 40. É uma bagagem gigantesca. Uma bagagem gigantesca. E assim, hoje eu cuido muito das minhas filhas para elas não passar pelas mesmas coisas que eu passei, sabe? Porque eu saí de casa com 13 anos, imagina uma criança sair de casa com 13 anos, que foi abusada. Se envolveu com, nesse meio tempo, um monte de pessoas, assim, tentando um casamento sólido, tentando ser feliz. Tentando buscar uma estabilidade. Uma estabilidade onde ela também não conseguia, porque às vezes eu não culpo nem as outras pessoas, mas eu tinha umas sequelas que às vezes as outras pessoas não entendiam, sabe? Porque quem é abusado, às vezes, quer ficar no seu mundo, quer ficar no seu cantinho. E tem muitos companheiros que não entendem isso. Não entende que a mulher tem que ter esse momento. Quem passa por abuso é isso. Eu fiz tratamento com psicólogo, mas hoje em dia eu ainda tenho sequelas. Tem dias que eu não quero ser tocada pelo meu esposo e isso tá tudo bem, acontece. Hoje eu tenho um marido que entende isso. Mas antes eu não tinha. O meu ex-marido, ele não entendia isso e achava que eu estava rejeitando. Era frescura. Exatamente, e não era. E o meu casamento com ele também foi muito sofrido, a gente passou por muitos perrengues. Teve final de ano da gente comer farinha com água, ter o dinheiro só das minhas filhas, tomar o leitinho delas e não ter alimento, sabe? Isso tá tudo bem, porque todo mundo passa por um momento difícil, por isso que hoje eu dou valor a pequenas coisas. Se eu tenho o arroz e o feijão em casa, tá tudo certo. Porque eu sei que é comer água com farinha. A gente chama até de chibé, sabe? Só que foi um casamento que não deu certo.
a gente tinha muitas divergências e uma delas era pelo fato dele não ouvir a voz de Deus, sabe? Ele arrumou um serviço fora e Deus falou que não era para ele ir, porque ele ia perder a família dele. E mesmo assim ele foi. E foi onde o nosso casamento acabou. E aí a Miriam ficou com 2 filhas, pagando aluguel, trabalhando. Nessa época eu trabalhava com meu pai. Não foi fácil, porque assim, a gente sabe que com salário, você pagar aluguel, criar 2 filhas, não é fácil, mas eu consegui. Até que eu conheci meu esposo, meu atual esposo, ele tem 52 anos, mas eu falo que é um presente de Deus para minha vida, porque eu lembro que eu escrevi uma carta para Deus. E nessa carta eu dizia como eu queria o meu companheiro, uma pessoa que conversasse, que tivesse diálogo no nosso casamento, que fosse companheiro que me respeitasse acima de tudo, porque eu não tive isso, né, nos meus outros relacionamentos, e que respeitasse principalmente as minhas filhas. Porque a gente tem o medo me persegue. Por mais que eu confie em Deus e eu creia em Deus, mas o medo ainda me persegue, porque pelo que eu passei, não tem como você não sentir medo. E Deus me presenteou com meu esposo. E ele é tudo que estava naquela carta. E sabe, assim, eu nunca tive uma pessoa para fazer de tudo por mim. E hoje eu tenho. Ele faz de tudo. Ele não mede esforços para me ver bem. E eu sou muito grata a Deus. A nossa história começou muito assim, doida. Ele é instrutor de trânsito e começou eu fazendo aula de habilitação. Mas eu digo que foi tudo planejado por Deus. Não foi planejado por mim e por ele. Ele estava 8 anos sozinho. Ele foi casado uma vez e ficou casado 12 anos. E ele estava 8 anos sozinho. E eu comecei a fazer aula e quando eu estava finalizando, ele falou, posso te chamar para jantar? Eu falei, pode. Mas até então ele não me chamava atenção. Por ser mais velho, por não ter assim um físico, sabe assim, para mim ele é perfeito, mas na minha mentalidade que eu tinha há 4 anos atrás, não era a pessoa que eu estava buscando. Mas assim, Deus, ele prepara o certo na hora certa e do jeito certo. Tinha que ser ele, eu digo que tinha que ser ele. E nós estamos juntos há 4 anos, oficializamos a nossa união em maio desse ano, depois que eu saí da UTI. E assim, é um presente de Deus na minha vida. Cuida das minhas filhas como se fossem filhas dele. Conversa, diálogo, tem um diálogo, sabe, dentro de casa. Faz de tudo por mim. Porque eu lembro que nos meus outros relacionamentos, às vezes eu tinha vontade de comer um lanche. E eu não tinha. E hoje eu falo, amor, eu quero comer um lanche. Ele não mede esforços, ele me leva, sabe? Às vezes um lanche é uma pequena coisa, mas pra mim é tão grande. Uma pessoa que já comeu farinha com água. E hoje a gente sai, sabe? E ele me leva pequenos detalhes. Ele me deu um lar, me deu uma casa. Eu trabalho fora hoje, mas por escolha. Por escolha minha. Por ele eu também não trabalharia, ficaria cuidando da minha vida, da minha casa, das minhas filhas. E a maior experiência que a gente teve foi esse ano, quando no meu parto eu tive uma parada cardiorrespiratória, infartei e tô aqui pelo milagre de Deus. Quem é médico e assistir vai saber que quem tem embolia pulmonar raramente vive. Somente quem tem propósito. Você lê uma palavra hoje que assim, eu prego a palavra de Deus e foi só mais uma confirmação. E quando eu estava na UTI, eu achava que meu marido ia me abandonar, sabe? Porque até a gente vê muitos casos de maridos que não aguentam, que abandona, mas ele se manteve firme. E quando eu estava na mesa de cirurgia que me deu a parada, que o médico fez a massagem, que eu voltei e chamou ele, que ele me viu, ele começou a chorar e falou, pelo amor de Deus, não me deixa, não deixa a nossa filha, não deixa a nossa vida. A gente tem muito, ele pegou na minha mão e falou, a gente tem muito que viver. E eu lembro que eu voltei pro quarto, e lá no quarto que eu fiquei esperando ver se a minha saturação melhorava,
E ele o tempo todo cuidando da neném, cuidando de mim, colocando a neném no meu peito para mamar. E ele falava, amor, você vai ficar bem, você vai melhorar. Só que os aparelhos não diziam isso. E eu já estava perdendo os sentidos. A minha saturação estava muito baixa, estava em 80. Os meus batimentos 143. E ele falava, você precisa ficar bem, você precisa melhorar, você precisa voltar. E eu só falava, eu tô bem, mas eu não estava bem. As enfermeiras mesmo falam, sua saturação estava no pé, menina, você estava morrendo. E você falava que você estava bem. Mas a todo momento, Mel, eu cria que eu não ia morrer. Eu tinha fé que aquilo ali ia ser somente um testemunho para a vida de outras pessoas ser impactadas. E aí, quando foi 9 horas, eu tive a minha neném 11 horas, 10 horas da manhã, 11 horas eu fui pro quarto e eu fiquei lutando para viver até 9 horas da noite. Até que o doutor falou, não tem mais jeito, eu preciso te encaminhar para uma UTI. E aí o SAMU me chegou para me pegar. E meu marido chorando, pegou na minha mão e falou assim, você vai ficar boa. E eu falei para ele, é só mais um testemunho. E eu cheguei na UTI, o médico tentou de tudo, até meia-noite, das 9 até meia-noite, e não conseguiu sanar, sabe? Melhorar nada. E ele falou assim, Miriam, não tem mais jeito, a gente precisa te entubar. Eu confesso que quando falou que precisaria me entubar, eu achava que eu não voltaria. Porque quando fala de intubação, a gente já sabe que tá nas últimas, né? Que não tem mais jeito. Que é o último escape que eles dão. Que é o último escape que eles dão. E eu lembro como hoje, bem longe, eu escutava bem longe as vozes já. E eu falei pra ele, tá bom. E não vi mais nada. Eu só lembro que ele tentava pegar umas veias mais grossas na jugular, não conseguiu, e pegou na femoral, mas eu também não vi mais nada. Mas eu via que Deus estava comigo a todo instante. Porque foi muito rápido. A minha parada foi muito rápida, a minha pressão ela subiu para 20/8, foi 20/8 e 8/4, foi tum-tum, deu um pico. E eu vi a mão de Deus em todos os detalhes, até na mão do médico, que era um espírita e que todo momento ia no hospital orar por mim. A oração do jeito dele, né? Porque eu não sei nem como que é uma oração de espírita, mas do jeito dele, ele ia lá. E aí eu fiquei 2 dias entubada. No segundo dia, minha mãe e meu esposo foram me visitar e ele já tinha diminuído a minha sedação. E eu lembro que eu perguntava das minhas filhas, através de sinais, sabe? E eles falavam que estava bem. E a médica chegou neles e falou, a gente vai fazer um teste. Se ela passar no teste, a gente desentuba. E aí eu, o tempo todo orando. O Salmo 91, sei ele de cor. E aí a minha mãe teve uma revelação na igreja. A minha mãe não sabia. Nesse intervalo que você estava entubada. Antes de eu ir ser entubada. Uhum. Eu pedi pro meu marido não contar pra minha mãe que eu estava mal. Então ela achava que eu tinha tido a neném e que eu estava bem. E aí nesse meio termo ela foi pra igreja. E na igreja, o pastor disse pra minha mãe que ela tinha uma filha que estava na UTI. Só que estava descendo um anjo naquele momento lá e que o anjo não ia sair de lá enquanto eu não saísse, enquanto a filha dela não saísse. Tem até um vídeo dessa revelação, porque foi muito forte. E ela achou que estava tudo tranquilo, e ela não mas que filha. Não, mas ela não entendeu na hora. E aí tinha uma amiga dela que viu um vídeo na internet, a secretária tinha gravado um vídeo, viu um vídeo dizendo que eu estava na UTI. E aí ela falou, sua filha está na UTI. Nesse momento, minha mãe lá no meio da igreja desabou. Porque até então ela não sabia. E aí nesse momento ela foi correndo para o hospital. E aí ela chegou lá muito nervosa com o meu esposo, porque ele não tinha contado. Mas eu pedi para não contar, porque eu sabia que se ela chegasse ali e visse aquele cenário naquele momento, ia piorar a minha situação. Que é dela também, porque às vezes a pessoa não sabe lidar com a situação. Ela não ia saber e ela ia passar mal. E aí foi muito, assim, o pessoal do hospital foi muito, assim, acolhedor com ela, explicou, fez de tudo, ensinou pra ela, só que ela não conseguia entender, porque o meu médico que me atendeu, ele era cubano. Então ele fala enrolado e ela não conseguia entender. E aí ela achava que eu já estava na beira, assim, morrendo, já tinha acontecido algo muito grave, e aí o médico tentava explicar que tinha ido para a UTI porque lá tinha mais recursos. E nisso a minha mãe, ela teve uma experiência muito forte com Deus. Ela
ajoelhou na casa dela e clamou a Deus pela minha vida. E ela falou que pareceu uma luz muito forte para ela, que ela não conseguia olhar. Foi a primeira experiência que ela teve com Deus. E na hora que apareceu essa luz para ela disse que era uma luz amarela muito forte, muito linda, que ela não conseguia olhar. Ela, de cabeça baixa, ela só via que tinha a luz. E quando apareceu essa luz trouxe calmaria para ela. Trouxe alívio, trouxe refrigério. Eu acredito que era a presença do Espírito Santo, o próprio Deus dizendo para ela que iria ficar tudo bem. E só que quando ela foi me visitar, nesse segundo dia, ela manteve-se firme. Meu marido já chorou do meu lado e ela se manteve firme. Só que quando ela saiu lá fora, ela deitou na calçada e ela gritava para Deus me tirar de lá e colocar ela. Eu não vi, né, nem ouvi, porque na UTI a gente perde a noção das horas, do tempo, do dia. Mas os enfermeiros me contaram isso quando eles me desentubaram. E Deus falou comigo lá dentro da UTI que a minha mãe e a minha irmã precisavam passar por uma experiência. A minha irmã fez um voto com Deus, ela bebia bastante e naquele momento ela fez um voto que não beberia mais se eu voltasse. Hoje ela não bebe mais. Ela pode estar no meio de quem bebe, mas ela não bebe mais. E quando foi no terceiro dia, eles me desentubaram. E aí eu ficava com medo, porque eu falava assim, meu Deus, se a minha saturação ela falhar um pouco, ele já me entuba de novo. E eu sabia que eu já ia ser a terceira vez entubada, porque na mesa de cirurgia eu fui entubada para me voltar. Uhum. E aí eu fui entubada, então, em um dia, 2 vezes. Já é perigoso, muito perigoso. Sim. E quando eu voltei, eu pedia muito a Deus, eu orava muito. Lá na UTI não pode entrar Bíblia, nenhum tipo de livro, nada. É porque é isolado, nem telefone, nada. Então, assim, eu dormia de dia e à noite eu ficava acordada. Eu sabia por causa que tinha um relógio bem de frente para minha cama. E eu orava muito a Deus. Eu falava, Deus, eu preciso sair daqui. Por onde eu passar, eu vou contar esse testemunho, eu vou contar, Senhor, do que o Senhor fez na minha vida. Eu preciso sair daqui, eu tenho 3 filhas. E aí é que tá, porque eu tava na igreja. Mas sabe quando você tá em cima do muro? Em cima do muro, tá morno, nem frio, nem quente, nem lá, nem cá. Eu estava assim. E eu acho que Deus falava assim, eu não te quero assim. Eu te quero verdadeiramente na minha presença, me buscando verdadeiramente. E foi onde eu falei para Deus que se Ele me tirasse daquele lugar, eu iria fazer a obra dele, porque eu sei que eu fui chamada para isso. E fazer a obra não tá somente dentro de uma igreja pregando a palavra, mas por onde a gente passa. Por onde quer que a gente passe. Às vezes a gente está numa lotérica e tem uma pessoa que chega ao nosso lado e está precisando ouvir a palavra de Deus. E eu disse para ele que por onde quer que eu passasse, eu iria contar o meu testemunho e eu pregaria a palavra dele. E eu lembro como hoje que a enfermeira olhou para mim e falou assim, você sabe o que eu vou fazer agora? Aí eu falei, o quê? Eu vou ligar pro SAMU vir te buscar, porque você tá de alta da UTI. E nesse momento eu me alegrei tanto, eu agradeci tanto a Deus. Eu sabia que a partir dali viria muitos desafios. Seu parto foi normal? Seu parto foi cesárea? Meu parto foi cesárea. Meu Deus. Foi uma cesariana. Eu já estava de 40 semanas e 2 dias. E eles queriam me esperar. Porém, eu estava com a documentação toda feita para laquear. E eu falava para eles, eu não quero esperar. De uma forma, eu sentia que ela não vinha normal. Sabe quando você sente a cabecinha querendo encaixar e não consegue? Minha filha estava com 3,870 kg, era um bebê muito grande. Para minha estatura de corpo. E eu sentia que ela não vinha normal. E nisso, eu estava na igreja e Deus usou um cantor que veio de fora. Muitas pessoas não acreditam em revelação, mas assim, tudo que foi falado para mim nesse meio termo aconteceu. E o cantor veio no meu ouvido e gritou 3 vezes, Deus está te dando livramento. Livramento, livramento. E eu não entendia o livramento que era. Um dia antes, a minha mãe se acidentou de carro e eu achava que era isso, porque eu não tinha saído com a minha mãe no carro. Quando a gente saiu, eu era motorista. E nesse dia eu não tinha saído com ela. Então eu falei assim, o livramento é esse. Só ela se acidentou. Eu não estava junto no carro. Mas não. O livramento era livramento de morte. Que Deus estava me dando e dando a minha filha. Porque se fosse um parto normal e acontecesse a embolia pulmonar, eu não tinha sobrevivido.
Nem ia ter força para poder e nem ia ter fazer força. parto. Por quê? Porque o parto normal não é dentro do centro cirúrgico. Não. Não ia ter como eles me entubar rápido, então eu não ia sobreviver. Então eu acredito que até nisso Deus, ele agiu, sabe? Então meu parto foi cesariana. Eu nunca tinha feito uma cesariana, porque os meus 2 primeiros partos foi normal e foi super tranquilo. E aí a minha primeira cesariana eu tive essa intercorrência. E assim, os médicos falam, inclusive o doutor Daniel, quando eu saí da UTI, que eu voltei para o hospital, ele foi lá falar comigo e falou: menina, você é um milagre. Porque ninguém sobrevive à embolia pulmonar. A embolia pulmonar é coágulos de sangue no pulmão. Bloqueia e já era. E eu falo assim, mas eu sobrevivi. Porque o dono da vida, ele me trouxe de volta. E eu tô aqui para contar o meu testemunho. Voltei para o hospital, porque a gente não recebe alta para ir para casa da UTI. E aí vem os desafios. Acompanhamento com cardiologista, exames. Eu sou muito grata ao povo ariquemense, porque assim, eles acolheram. Eu não sou uma pessoa que tem condição financeiras, meu. E a gente precisava fazer uma bateria de exames que foi muito caro. E aí eu fiz uma rifa. E eu consegui o dinheiro através dessa rifa. Todo mundo abraçou essa causa. E os meus exames deram 5 mil. Ao total. Tive que fazer do coração, pulmão. E eu falava assim para Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor não faz nada incompleto e que esses exames não darão nada. E o meu medo era do pulmão, porque eu fiquei 3 meses tomando anticoagulante. E quando você toma anticoagulante, você tem que tomar o maior cuidado do mundo. Você não ter nenhum corte, nenhum problema. Nenhum acidente. Então, andava de moto, a gente tem moto e andava de moto com muito medo. E quando eu peguei os resultados desses exames, que eu mandei para minha médica do coração, ela disse: Miriam, o seu exame do pulmão não deu nada. Mel, o que aconteceu comigo nem a medicina explica. Eles dizem que foi embolia pulmonar, mas no exame não tinha nada. Não tinha nada. Hoje, nem o exame do coração. Por quê? Porque na hora do infarto, meu coração, ele inchou, ele cresceu. E no 3º dia que eu já fiz o exame, meu coração estava no tamanho normal. Seria impossível voltar tão rápido assim. Impossível. E hoje eu tenho um bloqueio de IS, que é na parte elétrica do coração, mas assim, que não me afeta em nada. Eu tenho a minha vida normal, eu não tomo nenhum tipo de remédio. E sabe que eu olho? Eu vejo só a mão de Deus. E eu costumo dizer que milagre a gente não se explica, a gente se vive. E eu falo que eu sou um milagre. Porque uma pessoa que passou por um infarto e tá aqui hoje, você não tomar nenhum tipo de remédio, os seus exames, não ter nenhuma sequela, os seus exames não ter nada, é um verdadeiro milagre. É óbvio que depois disso eu tive uma depressão pós-parto, porque eu fiquei com medo de morrer, tudo eu ia morrer. Eu pegava meu celular, o celular da gente, se você não cuidar, ele te mata. A internet mata. A internet. Eu ia eu acho que eu não vou conseguir falar o nome, o Google. E eu pesquisava, se eu sentisse uma dor no braço, eu ia lá e eu pesquisava por que eu estava sentindo essa dor no braço e falava que era começo de infarto. Eu falava, amor, eu tô morrendo. Tá, eu tô infartando, uma dor no braço, uma dor na unha. Qualquer coisa, eu achava que eu tava morrendo. E foi aí que eu entrei na depressão e uma crise de ansiedade fortíssima. Que até então eu achava que era frescura e não é. E eu não dormia, meu. Eu recebia alta do hospital, eu ia pra casa e eu não dormia. Porque eu tinha medo de fechar os olhos e morrer. E aí eu olhava pra minha filha e falava, você não pode ficar sem sua mãe. E aí meu marido falava, mas você precisa dormir. Eu falava, eu não posso dormir porque eu vou morrer. E eu não posso deixar minhas filhas. E nem você. E a minha mãe falava, para com isso, para com isso. Eu falava, mãe, eu não sei explicar. Eu tive 3 crises, meu. 3 crises feias de ansiedade. Que eu achava que era frescura, mas não é. Hoje eu posso dizer que não é. Um dia eu tava em casa, tava amamentando, acordei, tomei café. Eu tava lá em casa, tranquila. De repente eu senti meu coração acelerado. A minha mão ficando branca, a minha boca ficando branca, os meus pés. E eu falava, mãe, eu tô morrendo. E eu comecei a tremer.
Eu entrei numa crise de pânico terrível. Eu falava, mãe, chama o Vilmar. Meu marido estava trabalhando. Chama ele, eu tô morrendo, mãe. Ele correu comigo pro hospital e o médico falou, você tem ansiedade? Eu falei, não, é aí, ele tem sim. E sempre quando eu ia, eu tinha que contar todo o meu histórico pro médico, porque às vezes eu tava tomando anticoagulante ainda, eu não podia tomar qualquer medicação. Porque por mais que os exames não deu nada, a médica ainda achou por bem eu tomar anticoagulante, porque eu tinha saído recentemente de uma cesárea e tem que ter um cuidado específico. Pra acabar não voltando Não no mesmo voltando estágio. no mesmo estágio. E aí, eu tive essa crise. E aí eu fiz outro eletro. E no eletro estava normal. E aí eu não queria aceitar que eu estava com crise de ansiedade, porque eu achava que era frescura. Voltei para casa, estava em casa, tranquilamente. Aí teve um dia que foi pior. Minha boca branca, meu coração acelerado em 140. Eu tremendo e meu marido olhou para mim e falou, você tá sem um pingo de sangue. Correu comigo de novo. O médico me deu uns 5 remédios lá, acho que um sossega-leão pra mim acalmar, porque eu tava num estágio, eu tremia, eu ficava como se eu tivesse com muito frio. E não tava frio. Meu marido falava, meu Deus, eu falava, eu tô morrendo. E sabe o que você olhar para suas filhas e falar, eu não posso morrer. E aí o médico falou assim, você precisa fazer acompanhamento. Com psicólogo, psiquiatra. E aí eu comecei a fazer acompanhamento, Eu lembro até hoje que o médico me passou um remédio, que é passado por psiquiatra mesmo. E aí eu cheguei em casa. Eu vou falar isso para edificar a fé de muitos. Eu cheguei em casa com aquele remédio, que eu sabia que se eu começasse a tomar ele, eu ia ficar dependente dele, porque na bula estava escrito. E eu fui pesquisar no Google sobre ele. E realmente é passado para quem está no estágio de depressão muito forte. Ele é um tarja preta. E eu cheguei naquele remédio, coloquei ele assim na minha cômoda. E eu falei para Deus, eu falei assim, eu não vou tomar esse remédio, porque eu creio na minha totalidade da promessa. Eu creio que o Senhor me tirou daquele lugar e que eu não tenho depressão nenhuma. E eu não vou tomar, tá aqui. Aí a minha madrasta falou assim, compra o valeriana, que é mais fraquinho. Aí eu até comprei o valeriana. É natural? Que é natural, não é? Que é natural, exatamente. Que você consegue comprar sem receita, sem nada. Comprei o valeriana, aí abri a caixinha. Eu falei, não vou tomar. Eu não aceito, Senhor, essa enfermidade. Porque as nossas palavras, tem poder absurdo. Absurda. E eu disse, eu não aceito crise de ansiedade nem depressão. Eu não vou tomar esse remédio. E aí eu comecei uma campanha de 7 dias, Bíblia, oração e jejum. Nem podia fazer, mas eu fiz. E aí eu fiz essa campanha. E hoje eu tô aqui, Não senti mais nem um dia. Não tô dizendo que é para as pessoas pararem de tomar suas medicações. Mas eu digo assim, a nossa fé, ela move montanhas. Que mais a conta. E eu declarei aquilo sobre a minha vida. Eu não tomei nenhum tipo de remédio para depressão. E eu não tive mais crise de ansiedade. E hoje eu vejo que Deus me leva a essas pessoas que têm. E eu entendo por que eu tive que passar por esses 3 episódios. Para me ajudar outras vidas que passam por isso. E hoje eu tô aqui. Levo a palavra de Deus por onde quer que eu passe. Tenho 3 filhas lindas que, assim, é a minha maior conquista. São meus 3 milagres. Porque a minha de 9 anos, quando eu estava com 4 meses, o coração dela parou de bater. E eu ainda não estava 100% nos caminhos de Deus. Eu lembro até hoje, eu indo para Porto Velho, eu morava em Itapuã, numa ambulância, que a ambulância batia que só. Aí estava uma janelinha aberta, assim, eu olhei para o céu e eu falei, Senhor, se eu chegar lá e a minha filha estiver viva, nunca mais eu coloco uma gota de álcool na minha boca. E eu cheguei lá no hospital de base e eu peguei e falei assim pro médico, já ia me levar direto pro centro cirúrgico, porque já tinha feito as ultrassom, todo o que faz lá pra gente.
E eu falei, doutor, faz a última ultrassom? Aí ele falou assim, mas mãe, já tá nas últimas, você já tá sentindo dor, já fez a última ultrassom, não tem mais jeito. Aí eu falei, por favor, faz a última ultrassom. Pra mim vai significar muito ter a última ultrassom, nesse instante que eu estou aqui. E aí eu comecei a chorar, e aí eu acho que ele olhou pra mim e falou assim, eu tô com pena, com dó dessa mãe, eu vou fazer. Mel, ele fez. E quando ele fez, ele falou, o que aconteceu? Aí eu falei, o que foi, doutor? A sua filha tá mexendo. Aí ele colocou pra ouvir o coração, tuque, 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 tuque. Aí eu falei, eu sei o que aconteceu. Os médicos soprou fôlego de vida novamente na minha filha. Foi a minha primeira experiência que eu tive com Deus, sabe? E naquele momento, ele falou assim, você tá de alta, vai viver o teu milagre. E hoje meu primeiro milagre meu tem 9 anos de idade. Uma menina inteligente. Uma menina que às vezes até me abismo de tanta inteligência que ela tem. Ela toca bateria. Com 9 anos, a bichinha, olha. Com 9 anos. E ela fala pra mim que... Ela fala, mamãe, eu sei que a senhora não tem muitas condições de dar o que a gente quer, porque criança sempre quer, sabe? Muito. Mas eu procuro dar. Sempre de comer bom e do melhor. Roupa. Mas a gente sabe que ela queria mais. Ela vê as amigas delas na escola tendo mais e ela queria mais. E ela fala, mãe, eu vou mudar a história da nossa família. Eu vou ser a maior tocadora de bateria. E a senhora vai ter o seu tão sonhado carro, mãe. Eu vou te dar o seu tão sonhado carro. Deixa só eu fazer 18 anos, mãe. Aí eu falo, minha filha, a mamãe só quer que você estude. Porque a mãe tá trabalhando, largou sua irmã com 6 meses de vida, na mão de babá, trabalhar para dar uns estudos melhor para vocês. A mamãe só quer que você estude. Ela fala, não, mas eu vou mudar a história da nossa família, mãe. E aí, quando eu tava grávida dela, às vezes eu posso me perder no meio das histórias, mas... Não, pode contar, que eu adoro ouvir. Ela ia fazer 1 ano, Mel, eu engravidei de novo. Mas você também não brinca de serviço não, né, irmã? Mel, é um milagre. Sabe, porque eu falo assim, eu não planejei. Eu tomava aquele remédio que a gente pode tomar quando tá dando de mamar. E mesmo assim eu engravidei. E eu descobri a minha gravidez, eu já tava com 5 meses. Uai, gente, a criança não mexia não? Não sentia tremia, nada. Enjoo? Eu tava amamentando ainda e eu só desconfiei porque começou a me dar contração. E diarreia na minha outra filha, porque quando a gente tá amamentando, geralmente dá, né? Dá. E aí eu falei, tem alguma coisa de errado? E aí eu comecei a tomar boldo, porque eu falei, minha gastrite tá atacada. A minha filha é um milagre, meu. Porque eu tomei tanto boldo e eu não abortei ela, mas eu não sabia que eu tava grávida. E eu sentia muita dor de estômago. E eu boldo pra dentro. A dor de estômago, a criança lá, mãe, eu tô com fome. Boldo com sal e água, boldo, o tempo todo boldo. Meu Deus. Até que eu falei assim pro meu ex-marido, traz um teste. Mel, quando eu fiz aquele teste, eu saí gritando de dentro daquele banheiro porque eu não acreditava. Meu Deus, o que vai ser de mim? Socorro, socorro, socorro. E naquela época, só ele trabalhava, então era muito difícil. A minha casa era simplesinha, sabe? Não tinha muita coisa. Era um guarda-roupinha velho quebrado. Era uma mesa, sabe, assim, que ele fez. Então eu falava, o que vai ser da gente? Já era difícil criar uma. Imagina outra. Mas Deus nos deu graça, força. E aí eu descobri, fui fazer ultrassom, já estava de 5 meses. Já descobri que era outra menina. Dos males o menor, porque já que era outra menina, pelo menos dava pra usar a roupinha da outra menina. Porém, eu não aceitei que era outra menina, porque eu queria um menino. Olha! Então começou aquela fase, sabe? Eu falava assim, mas eu não posso rejeitar a minha filha. E acontece, a gente sabe que acontece muito isso hoje, meu. E aí eu falava assim, Deus, eu não posso. E aí eu comecei a orar para Deus tirar aquele sentimento de rejeição do meu coração. Porque de uma certa forma na minha infância eu me senti rejeitada e eu não queria passar aquilo para as minhas filhas.
E aí eu comecei a orar e quando eu estava com 8 meses. Me deu um amor tão grande pelaquela criança que estava no meu ventre, que eu falava assim, Senhor, obrigada. Ele me tirou. Ele tirou aquele desejo de rejeição que eu tinha e colocou amor. Mas um amor tão grande, que eu não sabia explicar. Porém, a nossa vida era muito difícil naquela época. Então, eu não fiz acompanhamento certinho, eu não fazia ultrassom certinha. Mas a minha filha nasceu bem, para honra e glória do Senhor. Ela tem um pouco de TDAH e um grau leve de autismo. Mas, assim, amorosa demais. Inteligente também, ao extremo. Ela é, assim, eu falo que ela é um milagre porque eu podia muito bem ter abortado ela sem nem saber. E foi muito rápido, mas depois eu entendi. Foi um parto também muito rápido. A menina foi ligeira, tá? Foi cesárea ou foi normal? Foi normal, com 37 semanas. Eu cheguei no hospital, com 4 horas de parto eu tive ela. Muito rápido. Mulher, 4 horas tu acha rápido? 4 horas sentindo dor? Eu não senti dor dela, Uai, gente, como não? Foi muito A primeira rápido. foi cesárea? Foi normal. A primeira eu fiquei 12 horas de trabalho de parto, queria morrer, queria matar quem tava perto de mim. Aí eu tinha uma cunhada que olhava pra mim e falava assim, calma, eu queria pegar no pescoço dela e atrocidar ela. Porque imagina, a pessoa sentindo dor. Mulher, eu sei que é isso. Eu tava sentindo contração lá e o meu médico não chegava. E tá o Mike e a madrinha da Estela e a amiga dela conversando. Eu olhava assim, falava, eu vou matar vocês. De raiva, porque a dor é muita intensa. dor, é dor intensa. E aí ela falava isso pra mim, eu falava... Aí eu olhava pro pai das minhas filhas e falava, me leva pro hospital agora. Agora. Aí eu cheguei na porta do hospital, a minha bolsa estourou e o médico falou, é mais 9 horas de trabalho de parto. Eu falei, passa a faca agora. Mas a gente, primeiro filho, a gente não tem muita escolha, né? Então foi normal, a segunda também foi normal. E são os meus 2 primeiros milagres, meus 2 primeiros amores. A gente passou por muitas coisas. Elas comeram também farinha com água com a mamãe. Dói muito em mim. Por isso que às vezes hoje eu trabalho, sou CLT, né? Mas hoje quando elas me pedem quem é CLT às vezes chega no meio do mês, não tem mais o dinheiro do salário, né? É que começa o mês e você recebe. Aí pagou as contas, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E às vezes ela fala, mãe, eu queria uma pizza. E dói demais quando elas falam assim, mamãe, eu queria uma pizza e eu não consegui comprar a pizza para elas. Me dói muito. Mas eu acabo explicando para elas e elas entendem. Por isso que hoje, às vezes, até meu marido às vezes fala, mas você gasta muito dinheiro com lanche, pizza. Eu gasto mesmo, Eu recebo, pago minhas contas, mas o que eu quero comer eu como, porque eu sei como é que é a dor de um Natal você não ter ali nem um frango assado, sabe? Você não ter nenhum feijão tropeiro, você não ter nada, nem um refrigerante para você tomar. Então hoje, assim, quando eu quero comer as coisas, eu vou e como mesmo. Se eu tenho dinheiro, eu como mesmo, porque eu sei o que é passar dificuldade na vida. Sem contar que a gente às vezes comeu só arroz, ou às vezes nem tinha. E você ir para casa de pastores, fingindo uma visita só para jantar, porque você não tinha em casa. Então, assim, hoje às vezes as pequenas coisas que eu tenho, eu sou muito grata, porque não falta. A gente trabalha, eu e meu esposo, a gente trabalha para isso, para não faltar. E não falta. Mas assim, as minhas filhas, as minhas 2 primeiras filhas passaram por muito perrengue. Eu lembro como hoje, a minha primeira filha teve um episódio de diarreia e vômito. E a gente não tinha carro, nem dinheiro, só tinha uma bicicletinha. E aí a minha outra filha, não, minto, eu estava grávida de 9 meses já. E o hospital da nossa casa era uns 5 quilômetros, bem longe. E aí eu lembro como hoje, que eu liguei para uma cunhada levar a gente, ela falou, eu não posso. E eu já não aguentava mais ver minha filha com tanta diarreia e vômito. E aí o pai delas falou assim, vamos levar ela no hospital. Eu falei, mas como é que a gente vai? Aí ele de a pé, de bicicleta, de qualquer jeito. E a gente andou 5 quilômetros, Ele pegava um pouco e eu pegava um pouco e colocava ela em cima da minha barriga. E eu lembro que eu fui chorando nesse dia e falava, Deus, eu não aguento mais essa vida. Por que o Senhor está trazendo outra criança para passar por essas mesmas dificuldades?
por que, Deus? E aí eu fui andando, e falava com ele, me dá um carro, Jesus. Porque a gente às vezes é humilhado, Às vezes a gente é humilhado por não ter condição de ter as coisas. E aí eu falava assim, Deus, me dá um carro, eu não me aguento. Eu com 9 meses, uma barriga enorme, cansada, sabe? Minha perna já travava, porque eu já estava encaixada e eu morta. E ele cansava e me dava ela, e ela vinha em cima da minha barriga, e tinha hora que ela só queria eu. Até que a gente chegou nesse hospital. Quando a gente chegou nesse hospital, que eu sentei, eu falei, ai meu Deus, obrigada. Porque o Senhor me deu força para chegar até aqui. Só que naquele dia, eu disse para o Senhor que eu ia trabalhar para me ter as coisas. Hoje eu tenho uma moto, não tenho o meu carro ainda. Eu pago uma carta de crédito, que eu creio em Deus, que um dia vai ser contemplada. Mas a gente tem uma moto, a gente não precisa, sabe, pedir para ninguém levar a gente em lugar nenhum. A gente não precisa pedir favor para ninguém. Porque eu já precisei muito de pessoas. Depender dos outros e não ter e virar as costas. Porque sabe o que é você ter uma filha passando mal, queimando de febre, passando mal, e você tem que andar 5 quilômetros para levar ela no hospital? Não é fácil. E aí, essas minhas 2 filhas sofreram bastante, muito mesmo. Hoje eu falo que a gente vive uma vida de rainha e de rei, porque a gente tem uma moto, a gente tem uma casa, a gente não paga mais aluguel. Eu creio que em breve a gente vai ter um carro, porque lá em casa é um dilema assim, vai sair eu, meu esposo e minha filha menor, as 2 têm que ficar. Vai sair eu e uma das 2, aí meu esposo e as outras têm que ficar. E então assim, mas hoje a gente não depende de ninguém. Se eu tenho uma filha que está doente, eu pego, coloco na moto e vou e levo no hospital, sabe? E naquele dia que eu estava andando naquela avenida enorme para chegar naquele hospital, eu disse para Deus que eu não ia depender mais de ninguém. Porque me doeu tanto ouvir de uma pessoa que era tão próxima um não naquele momento. E sabe o que eu ficava com mais raiva de mim? É que quando as pessoas precisavam de mim, eu sempre estava ali para ajudar, mesmo sem poder, mesmo me arrastando. E eu ainda tenho raiva de mim hoje em dia em questão a isso, porque eu ainda sou assim. E a gente veio embora para Ariquemes, a gente morava em Vilhena, veio embora para Ariquemes, e aqui em Ariquemes a gente começou a progredir mais na vida. A nossa casa não é uma mansão, mas é nossa. Eu sou muito grata a Deus pela casa que Ele nos deu, é de madeira, mas é simples, mas é aconchegante. Todo mundo que vai lá fala que sente paz, que entra lá, e eu sempre oro, unjo a casa toda para quem vai lá sentir paz. As minhas filhas têm as coisinhas que elas precisam, necessitam, não tem assim luxo, mas tem o que elas precisam e o que elas necessitam. Eu também, graças a Deus, eu trabalho. Hoje em dia sou vendedora. Busco sempre estar melhorando. É igual eu falo, eu sempre tive um sonho, mas é igual me falaram, mas para que você quer esse sonho? Eu tinha um sonho de ser influenciadora, de tentar, sabe? E aí um dia me perguntaram, mas para que você quer ter esse sonho? Qual é o nicho que você quer pegar? E eu disse, eu quero influenciar pessoas a conhecer a Cristo. Eu quero mostrar Cristo para as pessoas, porque tem muitas pessoas que não conhecem. Não estou dizendo que as pessoas precisam ficar enfornadas dentro da igreja, não. Mas sabe, ter um momento de comunhão, de leitura da palavra, de fazer um devocional, tem muitas pessoas que não fazem isso, Não. E aí eu deixei esse sonho para trás, sabe? Porque a gente é mãe, é muita coisa na cabeça, você sabe como é que é. Trabalha fora, é mãe, é esposa, precisa dar atenção. Às vezes eu ainda tenho agendas, vou ministrar em outros lugares, outras cidades, porque eu falei para Deus que eu ia fazer isso e eu faço curso de teologia, não é uma faculdade ainda, mas é um curso, como é que fala? Não é um curso médio, é um curso básico de teologia, e estamos aí vivendo. Hoje, esse mês fez 1 ano do meu milagre, minha filha completou 1 ano,
Ela E ficou... cadê o bolo? Que ninguém recebeu o pedaço de bolo aqui. Eu não recebi A um gente pedaço fica de até com bolo. vergonha, né, meu? Porque a gente é tão simples de convidar pessoas assim, tão... Olha. Fez um ano. Ela não foi a festa que eu queria fazer. As condições da gente não deu, mas a gente fez um bolinho, cantamos parabéns. Eu glorifiquei, louvei a Deus, porque fez um ano também que eu renasci. Eu ainda quero fazer um culto, uma célula de ação de graça. Eu ainda não fiz, eu falei para Deus que eu ia fazer. Eu quero fazer na minha casa. Inclusive, sinta-se convidada, lá é simples, é humilde. É 5 milhões que eu cobro pra fazer igual aqueles pastores. Olha, eu cobro só ajuda de custo, 5 milhões. Ai, amiga, já empobreci sem nem ficar rica. E fez um ano, eu sou grata a Deus. Eu confesso que na semana que fez um ano eu fiquei bem baqueada um pouco. Eu comecei a reviver tudo que eu vivi, mas eu sou grata a Deus, meu, porque eu tô viva. Eu tô bem, eu tô criando as minhas filhas do jeito que eu queria criar, eu estou trabalhando. E eu acredito que esse trabalho também, ele veio para me tirar da zona de conforto, porque em casa eu pensava muita besteira também. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu meio que esqueci, porque eu comecei a lidar com pessoas, conversar, e esqueci um pouco de tudo que eu vivi. E estamos aí, vivendo, agradecendo a Deus, com a minha família, que eu sou muito grata a Deus, como eu já disse, pela vida do meu esposo, pela vida das minhas filhas, minhas 3 princesas, minhas 3 heranças do Senhor, porque os nossos filhos são herança. Sim. Eu acredito e eu digo que toda a maldição hereditária que eu vivi acabou em mim. As minhas filhas não vão viver o que eu vivi. Eu declaro isso toda noite, no ouvidinho delas, porque a gente tem esse poder, nós mães precisamos orar pelos nossos filhos, precisamos declarar sobre a vida deles, profetizar sobre a vida deles. E eu declaro isso sobre a vida delas todas as noites, todos os dias. E eu creio que elas vão fazer as melhores faculdades, porque eu estou trabalhando para isso, que elas vão estudar nas melhores faculdades, vão fazer o que elas sonham, o que elas almejam. A minha filha do meio, ela fala que quer muito ser modelo. Eu falo, então se você quer, minha filha, você vai ser. E ela tem o estilo mesmo de modelo, sabe? Bem magrinha, corpinho bem. E estamos aí. E é isso, um pouco da história da Miriam. Só falei, não deixei você falar. Não, filha, você veio aqui para falar e eu aqui para ouvir. A função é essa. E eu falo que hoje a Miriam busca vencer na vida e dar sempre o melhor para as filhas. Não só a Miriam, mas a Miriam e o esposo dela. Busca sempre vencer na vida. A gente não quer ser rico, mas a gente quer ter um carrinho para andar, a gente quer ter uma vida mais estruturada. A gente quer que os nossos filhos olhem para a gente, além das minhas 2 filhas, a gente teve uma menina agora, né? Que é a primeira filha mulher dele, e ele tem mais 3 filhos homem. E a gente quer dar o de melhor para os nossos filhos. Quando eu falo nosso, eu incluo deles. E ele também fala das minhas, as filhas dele. E a gente trabalha para isso. A gente tem sonho, almeja sonhos. A gente quer poder um dia poder viajar, conhecer. As minhas filhas não conhecem a bisavó. Ela mora no Nordeste e a minha bisavó sempre me pede para levar elas. A gente não tem essa condição ainda, mas eu creio em Deus. Claro, com muito esforço, trabalhando, a gente vai ter e vamos levar elas para conhecer. A minha avó não anda bem de saúde, o coração dela tá bem inchado, ela não anda bem mesmo, e ela fala, será que eu vou conhecer? E eu creio em Deus que sim. Deus vai nos dar condição de levar a família toda para conhecer, mas estamos aí trabalhando em busca de melhoria para nossa família. Como eu disse, não queremos ficar ricos, mas queremos ter uma vida estabilizada. De sair, de poder levar as filhas para brincar lá no shopping. Eu ainda não levei elas, sabe? Naqueles brinquedos. Domingo mesmo a gente foi no cinema e elas, mamãe, a gente queria tanto brincar aqui. Eu tive que olhar para eles e falei, a mamãe só veio com o dinheiro do cinema, filhas. E da pipoca, só. Hoje não dá para vocês brincar, mas um dia vai dar. A mamãe sabe que um dia vai dar. E é assim, sabe? Não estou me vitimizando, mas essa é a verdadeira vida que muitos vivem. E às vezes tem vergonha de contar, ou às vezes quer até parecer que vive outra vida, que não vive na verdade. Mas a Miriam vive essa vida, uma vida comum que todo mundo vive, sabe?
E é isso, um pouco da minha história. Eu sou um milagre e eu costumo dizer que muitas pessoas ainda vivem milagres, Deus ainda faz milagres, Ele não mudou. O mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, que ressuscitou a filha de Jairo, que curou Naamã, é o mesmo Deus que ainda faz milagre hoje. Basta somente nós acreditar, ter fé e confiar, colocar nossa fé em ação. Só isso. Porque Ele ainda faz, Ele ainda continua fazendo, Ele não mudou. Verdade, isso é verdade. Se eu te falar que eu tinha separado algo aqui, você lembra que lá no começo, eu conversando com o Lucas, eu falei, Lucas, eu tenho um conteúdo pra gravar no final, pra pôr pro Matheus fazer corte e tal, não sei o quê. Sim. Uhum. E Deus trabalha certinho com as coisas. E lá vou eu, né, querido? Fazer o nosso bendito corte e você vai entender o porquê. Eu tinha salvo, que eu tava lendo a Bíblia e tal, e etc. Aí eu tinha salvo uma parte que é onde Deus nos mostra em vários pontos na Bíblia que a gente não pode atrapalhar o poder dele e o fazer dele na vida das outras pessoas. E quando eu falo isso, é na hora que você falou bem assim, quantas vezes eu ajudei tanto, mas na hora de me ajudar não tinha. E o que eu tinha salvo da palavra é exatamente isso, que uma mão lava a outra. Pra gente que ajuda, uma mão lava a outra. Mas na hora que a gente precisa, a água sempre acaba, né? Sempre. Aí o que acontece? Às vezes na hora de uma mão lavar a outra, não é que a gente tem que lavar a mão do amigo, de alguém que está precisando. Às vezes a pessoa está naquela situação porque Deus tem um prestar de conta com ela. E a gente está sendo contra a palavra de Deus, ou contra o desejo de Deus, tomando as dores e os problemas da pessoa que não é nosso. Às vezes a gente está buscando, eu preciso ajudar porque fulano isso, fulano aquilo outro. Mas e se Deus tem um trabalho e você está atrasando ou você está atrapalhando? Porque às vezes Deus precisa mostrar que algo precisa ser feito, Deus precisa colocar a mão e mostrar para a pessoa que há fé, que há uma solução para o problema, que a pessoa tem que correr atrás, que a pessoa tem que fazer, que a pessoa tem que buscar o dela, que a pessoa tem que ter fé, que a pessoa tem que ter uma comunhão e você vai lá e atrapalha tudo quando você coloca a mão. E depois nós mesmos nos culpamos e falamos, nossa, mas eu ajudei na hora que eu precisei e não ajudaram. E se aquele que a gente ajudou não era para ser ajudado naquele momento? Talvez era só um tratar de Deus na vida da pessoa. E quando a água secou, talvez seja Deus falando, fulano, não era para você ter feito. Então deixe eu trabalhar, deixe eu fazer. Porque às vezes a gente está ajudando as pessoas erradas, na hora que a gente acha que é certo. E não está deixando Deus trabalhar e fazer o que é necessário. E eu li na Bíblia e eu fiquei... Às vezes eu fico meio incrédula com alguma coisa. Que ontem no mercado Deus me incomodou de um tanto. Eu só olhei pro Maico na hora que eu tava passando a compra. Eu falei, Maico, e se eu for lá falar com a pessoa e a pessoa não entender nada? E falar que eu sou doida e não sei o que nem. Porque tinha um casal fazendo compra e... o que eu falo, que a mão direita faz, a esquerda não tem que fazer, mas eu quero que vocês entendam que às vezes Deus manda fazer as coisas e você fala que não, aí depois você vai pagar o preço. E às vezes Deus fala para não fazer e você faz e você vai pagar o preço também. Então tem que ser inteligente para poder ouvir o mandado de Deus. Aí a gente estava fazendo compra e eu vi um casal, né? Uma senhora e um senhor, sim, eles estavam comprando. E tem a seção de hortifruti, verdura, etc. E tem uma parte que fica, onde fica aqueles legumes que eles cortam pela metade e tal, não sei o que fica, sabe? Sim. Aí eu vi ela falar, olhou batata e eu tava procurando, acho que um inhame, alguma coisa pra Estela. E eu vi ela falando, ela falou assim, mas eu queria levar isso aqui, mas não tá dando, que não sei o que. Na hora que ela falou, não tá dando, mano, eu só senti uma mão nas minhas costas, tão quente, assim. Aí eu falei assim, eu não posso virar de uma vez, né, senão a pessoa se assusta. Aí eu só olhei assim, ela tava saindo. Aí aquilo me incomodando. E quando algo me incomoda, é porque me incomoda. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu rodando no mercado atrás da mulher. Onde a mulher ia, eu falei, Maico, vai lá e só pega o pão e vamos embora. E eu rodando no mercado atrás da mulher. Quando eu vi que ela parou em um caixa, aí eu parei no outro. Aí eu falei, vai ser aqui. Falei, e agora? Aí eu olhei o carrinho dela, era um carrinho simples, sabe? Mas pra ela, aquilo ali era fora da realidade dela. E eu tinha comprado muita coisa. E o que eu comprei, eu só senti na minha mão. E eu falo assim, que eu não tenho o poder de ouvir Deus. Ainda. Mas um dia, quando ele falar, eu espero que eu ouça, né? Que a voz de Deus é como trovão. Mas eu senti
E não foi tipo assim, falar, senti no meu coração. Não, o coração ele é enganoso. Mas eu senti na minha cabeça algo falando bem assim, você vai tirar que é dela. Eu tinha comprado carne pra semana toda, tinha comprado uns tempos semana toda. Aí eu comecei a tirar, eu falei, não, moça, eu vou empacotando. Eu empacotando. E eu vendo ela passando a compra dela, que aí quando eu vi que ela virou, aí eu virei pra caixa e falei, quando você terminar a compra dela, você me chama que eu vou pagar. Aí a caixa só olhou pra mim, sem entender nada. E eu passando a minha. E separando da mulher. Aí eu ia colocando o meu, aí vinha na minha cabeça, é dela, eu, tira. Colocava separado. Aí eu ia colocando o meu, é dela, tira. Então assim, parte da minha compra não foi pra mim. Ela terminou a compra dela, eu fui lá, fiz o pagamento, aí na hora que ela ia fazer o pagamento, aí ela olhando, ela com um cartãozinho assim, aí ela olhou pro cartão, e era cartão de benefício, né, que eu percebi. Aí eu só saí e falei, moça, dá licença, rapidinho. Aí ela olhou pra mim assim, sem entender nada. Aí eu falei, aí a moça passou, ela assim, tá, aí a moça do caixa tinha me chamado, aí eu fiz o pagamento, aí eu só olhei pra ela e falei assim, eu não sei porquê, o que você pediu pra Deus, mas recebe que é seu. Aí a mulher só olhou pra mim e começou a chorar. Eu falei, não chora. Ela, obrigada, que Deus abençoe. Eu falei, não, você conversa com ele, que é você e ele. Eu só tenho que fazer o que ele mandou. Fui lá no meu caixa, catei o que tinha, coloquei no carrinho dela. Aí a mulher dela olhou pra mim, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei. É ela e Deus, então deixa ela e Deus. Aí a mulher começou a chorar, e eu comecei a querer chorar. Aí eu falei, moça, dá licença, eu virei as costas, senão eu sou uma banana. Aí eu fui pro meu caixa e comecei, tipo, passar o resto que faltava, paguei a compra. Aí meu marido falou assim, que ela ficava assim, ela olhava pra mim, tipo, sabe, sem entender. Mas eu falo assim, eu fiquei tão em paz, que não é que eu tirei da minha compra nem nada, mas eu fiquei tão em paz porque aquilo me incomodou tanto pra mim andar atrás daquela mulher. Eu falei, e se eu tiver que fazer e a mulher falar que não? Porque a gente não tá pronto. A pessoa às vezes fala assim, mas por quê? Eu vi que tinha um pessoal que tava atrás, todo mundo ficou olhando assim, e um pessoal dos outros caixas olhou, eu falei, gente, eu não tô fazendo isso pra me aparecer, depois o outro vai achar que é pra aparecer. Aí eu, ai Deus, perdoa, me ajuda. E não é pra aparecer, porque me incomodou lá no hortifruti. E se eu deixasse ela ir embora, eu não sei o que tinha na casa dela, o que não tinha. Então, às vezes, tomar as dores, a gente tem que saber se é o nosso tempo com Deus de tomar a dor. E às vezes não tomar também tem um preço maior, bem maior. O problema é que a gente nunca sabe quando tá na hora de tomar a dor do outro. Eu tenho certeza que você alegrou o mês dessa mulher, porque eu já passei por isso também, de não ter nada, e às vezes chegar uma pessoa do nada na sua casa e falar, olha, eu trouxe um frango para você, para sua família. Chegar outro e falar, eu trouxe um ovo. Às vezes, as pessoas olham o meu rosto fazer igual o outro bonitinho, eu recebo muitos elogios. É rica, tem olho azul, é rica. E não sabe verdadeiramente o que a gente passa por trás. Tem os bastidores por trás, ninguém sabe. Muitas pessoas não sabem da minha história. Que até quem me conhece vai assistir, vai falar assim, ela já passou por tudo isso. E já. Por isso que eu tô falando, você com certeza, você fez um mês dessa mulher, dessa família, um mês alegre, que talvez onde seria um mês escuro, sabe, de escuridão, de tristeza, porque dói você olhar para os seus filhos e você não ter para dar, ou você ir no dia, quantas vezes ir no mercado e você ir calculando para ver se o dinheiro vai dar. Já fiz isso várias vezes, e às vezes o dinheiro só dá para você levar arroz e feijão. E eu sou grata pelo arroz e feijão, mas você não aguentar mais comer só arroz e feijão, ter pelo menos ali um ovinho, uma linguicinha, alguma coisa ali para complementar. E eu já fui abençoada como você já abençoou, assim. Das pessoas chegarem na porta da minha casa e falar, não estou entendendo o porquê, mas Deus mandou te entregar isso aqui, esse frango. É simples, eu falava, você não sabe a vontade que eu tava de comer um frango. Sabe assim, eu já fiz oração para Deus. Um dia eu tava com muita vontade de comer uma lasanha. Eu amo lasanha. E não tinha dinheiro, não tinha condição. Só tinha o dinheiro do leite da minha filha. E aí era 2, então o gasto era imenso. E aí eu falei, Deus, eu quero muito comer uma lasanha. Muito. Aí a vizinha do lado fez a lasanha e me levou um pedaço. E aí ela falou, eu não sei porquê, eu me senti de te trazer esse pedaço de lasanha. Eu comi aquela lasanha,
parecendo que, sabe, era a última Era a coisa. última refeição da vida. Então são os pequenos detalhes que às vezes faz a diferença na vida das pessoas. Essas pessoas mesmo que eu nunca esqueço, que me ajudaram, eu nunca esqueço. Porque no momento que eu não tinha nem para minhas filhas, eles trouxeram. E sabe o que é prazeroso? Você vê uma filha sua se deliciar com uma coxinha de frango. Muito prazeroso. Por isso que eu falo, a gente tem que dar valor no pouco, porque tem tanta gente que tem muito, 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 muito e não dá valor. E não dá valor. Eu falo assim, a felicidade lá em casa lá é eu como arroz e ovo. Pra mim, não, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí eu vejo gente que tem tanto, 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 aí se oferece alguma coisa, já olha de cara torta. Já pensou que o arroz e ovo seria refeição, tipo, de uma família inteira? Eu era muito pouco. reclamona, sabe, meu? Muito. Se não tinha, eu reclamava. E aí, esse período que eu fiquei na UTI, que eu fiquei sendo alimentada pela sonda, e quando eles tiraram a sedação, a intubação, e eu continuei sendo alimentada pela sonda, que eu não senti. Eu sentia que a água caía aqui no meu estômago, mas eu não sentia o gosto da água, eu queria sentir o gosto da água. O sabor da comida, o sabor da comida, do alimento. E eu não sentia. Eu falava assim, Senhor, nunca mais eu vou reclamar. Nunca mais. Porque só quem passa por esses episódios começa a dar valor nos mínimos detalhes. Em um simples copo de água. Que qualquer pessoa tem um copo de água em casa. Sim. Mas às vezes a gente não dá valor. O valor merecido, sabe? E eu comecei a dar valor, parei de reclamar. Eu não reclamo mais, meu. A gente ainda passa, assim, eu não vou dizer pra você que dá final de mês e a mistura acaba. Fica o arroz, feijão e um ovinho, arroz, feijão e um macarrão. Mas hoje eu não reclamo, eu sou grata a Deus por tudo. Porque eu passei por esses episódios, então eu sou grata a Ele por tudo mesmo. E é isso, sabe? A gente tem que ser grato, independente de qualquer coisa. Isso é verdade. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é? Nada. Desse jeito. Mas é isso, meu povo. Mais um dia de chororô, porque sempre vem uma pra... esse povo que só chora, essas mulheres. Tinha que ser... Elas choram e oram, porque, olha, pelo amor de Deus, o povo que chora, gente. Eu achei que eu ia chorar mais, chorei pouco. A outra ia escorrendo lágrima, ela... Fique aí. Ai, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês, pela oportunidade de mais uma vez de estar na casa de vocês. Obrigada por deixar a gente levar a história de mais uma pessoa. Obrigada, Miriam, por deixar eu levar a sua história para outras pessoas. Eu que agradeço, Mel, por essa oportunidade. E em tudo eu vejo a mão de Deus. A gente sabe que nada é em vão. E se Deus colocou esse projeto no seu coração, a gente sabe que em tudo tem propósito. E muito obrigada por essa 5 oportunidade. milhões, faça o Pix. Mas é isso, vamos terminar com uma oração rápida, porque vocês sabem que se vocês assistiram até aqui é porque vocês sempre buscam algo, né? Então, se é pela palavra, se é pela oração, se é por alguma coisa, a gente tem que sempre levar Deus até vocês e vocês até Deus, né? É ser aquela ponte que às vezes vocês estão precisando, aquele puxão de orelha que às vezes estão precisando. Então, que assim seja feito. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, nos colocamos hoje na sua presença. Nós pedimos e clamamos pelas vidas das pessoas que estão nesse momento conosco. Que o Senhor visite a casa de cada um. Que o Senhor coloque o refrigério no coração de cada um que necessita. Que o Senhor coloque, Senhor, a sua mão. E o Senhor traga, Senhor, a restauração da saúde. Que o Senhor traga, Senhor, a restauração emocional. Que o Senhor traga a restauração para esse lar. Que o Senhor adentre, Senhor, com seus anjos, da porta do fundo até a porta da frente, fazendo uma limpeza, Senhor. Que nada que não for teu, Senhor, permaneça ali. Eu venho te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nunca falte o alimento, o calçar e o vestir. Que nunca falte, Senhor, na vida dessas pessoas a esperança e a fé. E que elas nunca esqueçam, Senhor, que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor é um Deus que levanta aquele que está caído, que o Senhor é um Deus que ressuscita aquele que está morto, que o Senhor é um Deus, Senhor, de milagre, um Deus soberano, que tem um nome acima de todo nome, pois o teu nome, Senhor, foi feito e a sua imagem e semelhança somos nós, para poder servir ao Senhor, que é o nosso único e verdadeiro Deus
Em nome do Senhor Jesus, visite a casa de cada um, que não falte nada, e que o Senhor venha, Senhor, colocar seus anjos na porta, que nenhum mal entre. E todo aquele que adentrar na casa dessas pessoas, que o mal fique do portão para fora, para que nenhuma, Senhor, retaliação tenha poder sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, crianças. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço, um beijo, um queijo, um bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.